Por que os seres humanos possuem fascínio pela morte, hein? Ou melhor, pelo que há depois dela? Seria medo? Ou simplesmente curiosidade? Alguns a aceitam tranquilamente, sabendo que a hora chegou. Outros não conseguem viver com a perda. Aqui é o Bira. Eu vou contar para vocês a história de uma garota que morreu no ano de 1920 e foi embalsamada a pedido do próprio pai. Prestes a completar 100 anos de morte, Rosália Lombardo pode não ter abandonado o próprio corpo e ainda estar lá. Será? E se for verdade? Só que, antes de explicar o que aconteceu com ela e o porquê dela ser estudado até mesmo por canais fechados e centros de pesquisa, eu preciso situar você no contexto das catacumbas dos Capuchinhos, lá de Palermo. Tudo bem? É um detalhe que faz muita diferença para você entender o restante do que eu vou falar. Localizadas na Sicília, essas catacumbas foram esculpidas em cavernas, compostas por calcário lá no final do século XVI. Acredita-se que elas foram esculpidas após um mosteiro local perceber que não havia mais espaço no cemitério para enterrar aqueles que morreram. Por conta dessa lotação, digamos assim, a história afirma que 45 monges mortos estavam sem um local para serem sepultados. Então, uma nova tumba deveria ser construída para abrigar os corpos deles de maneira apropriada, como forma de honrá-los após a morte. Após organizarem o espaço, os monges ficaram chocados quando descobriram que os 45 irmãos, que agora colocados nas catatumbas, não se decompuseram tempos depois. Teria sido por mérito divino? Bom, é provável que tal fato tenha acontecido naturalmente, por conta das condições do ambiente e por alguns serem lavados em vinagre. Outros deles estavam embalsamados, em vidros fechados, ou com as roupas usadas no cotidiano. Fato é que os monges, naquela época, acreditaram que um grande milagre tinha acontecido. Com o passar do tempo, eles foram expostos para o público, como uma forma de mostrar o provável milagre e destacar as pessoas que se foram. Não demorou muito para as catacumbas se tornarem muito conhecidas pelas pessoas. Tinha gente, inclusive, que desejava ser enterrada lá mesmo. Entre os séculos 17 e 19, muitas pessoas ricas e influentes pagaram para descansar nas catacumbas. Pessoas pediam para serem sepultadas com determinada roupa e que esse figurino fosse trocado de tempos em tempos. Lá dentro, os falecidos eram dispostos com base no status de cada um, gênero e profissão. Existem ainda corredores especiais, capelas para as mulheres, homens, crianças, famílias, pessoas virgens e para o clero. Em 1880, as catacumbas ficaram lotadas e as portas foram fechadas para novas pessoas. Somente em 2 momentos é que foram autorizadas exceções para a entrada de novos corpos. O primeiro em 1911. Era o corpo de Giovanni Paterniti, que ocupou o cargo de vice-cônsul dos Estados Unidos e morreu na cidade de Palermo. A preservação dele também é impressionante. E a segunda permissão aconteceu em 1920. E aqui que nós aterrissamos para o mais intrigante. O caso que chega a assustar algumas pessoas. O embalsamento da menina chamada Rosália Lombardo. Por quê? Você me pergunta, não é?
Porque aparentemente ela é capaz de abrir os olhos, mesmo 100 anos depois de ter morrido. Por conta da tradição local em não guardar registro das pessoas, não há muita documentação sobre o passado dela. Mas segundo as pessoas da região, ela era filha de um senhor nobre, rico, chamado Mário Lombardo, que serviu como um general militar, o que pode ter favorecido a concessão para recebê-la nas catacumbas. Dizem que ela era uma criança delicada, que se adoecia facilmente. Eventualmente, uma pneumonia acabou a vitimando fatalmente, quando ela estava para completar 2 anos de idade. Sem chão, por conta da morte da filha, Mário entrou em contato com o famoso taxidermista da época, chamado Alfredo Salafia, para que ele o ajudasse a preservar o corpo de Rosália da melhor forma possível. Caso você não saiba, taxidermia é o trabalho de preservar animais para que eles sejam exibidos ao público ou estudados por pesquisadores. Um processo derivado de técnicas que existem há mais de 4.000 anos. Os egípcios utilizavam métodos com o mesmo propósito: conservar o corpo. Mas no caso deles, era porque acreditavam que usávamos o corpo após a morte. Hoje em dia, temos o costume de fazer isso para que os corpos se mantenham preservados em velórios. Normalmente são retirados fluidos e o sangue do falecido, e é colocado uma solução de formaldeído e água. Bom, segundo conta a história, Rosália foi o melhor trabalho de Alfredo. O melhor entre mais de 100 embalsamentos que ele fez em sua carreira, como afirmam os relatos. O trabalho foi marcante, que ela chegou a ser apelidada como a Bela Adormecida. Inclusive, Alfredo sempre fazia anotações enquanto embalsamava as pessoas. E conforme se viu nas notas sobre a criança, foi usada uma fórmula química que ele mesmo elaborou. O taxidermista usou glicerina para impedir que os tecidos do corpo definhassem demais e para se livrar das bactérias que fazem os corpos deteriorarem. Também foi utilizado álcool para deixar o corpo dela seco e facilitar a mumificação, além de ácido salicílico para impedir a proliferação por conta dos fungos. Água e formol também para desinfetar o corpo, e sais de zinco que também eliminaram as bactérias e ajudaram a preservar o corpo em um estado rígido. Alfredo também fez uma coisa diferente do que a taxidermia normalmente espera. É comum remover os órgãos, prática que era vista lá no Egito Antigo e que não foi feita no corpo de Rosália. Ao invés disso, o sangue dela foi drenado e a fórmula, criada por ele, foi injetada no lugar. É provável que ele tenha feito isso através da artéria femoral. O corpo da criança está tão preservado que, se você não olhar bem atentamente, terá a impressão de que ela é feita de cera. Para comprovar que ela realmente era um ser humano, o canal History conseguiu fazer uma radiografia no caixão de Rosália, nos anos 2000. O exame foi surpreendente. Além de comprovar que ela realmente é um ser humano, o resultado mostrou para eles que o esqueleto dela e o cérebro diminuíram pela metade do tamanho. Em 2009, a National Geographic fez além e realizou uma ressonância magnética que ajudou na criação de um mapa 3D do corpo de Rosália, onde era possível ver a posição de todos os órgãos. Eles descobriram que todas as partes da menina estavam tão bem preservadas que era até mesmo difícil de acreditar que ela estava morta há quase um século. Acredita-se também que o clima seco das catacumbas também influenciou a preservação da criança. E além dessas características internas que espantam os cientistas,
Existe um detalhe externo que faz as pessoas duvidarem da morte dela ou se, de fato, Rosália é um ser humano. Ao longo dos anos, vários relatos surgiram afirmando que os olhos dela se abrem. Alguns chegam a dizer que são azuis, que se abrem e olham para quem estiver observando. Quase como aquelas bonecas de brinquedo que abrem e fecham os olhos, sabe? Outros relatos indicam ainda que ela abre os olhos várias vezes durante o dia. Até mesmo alguns fotógrafos conseguiram fotografar momentos como esses. E é de arrepiar, viu? Será mesmo que existe um toque sobrenatural lá? Ela teria... Não, peraí. Ela poderia ter morrido, mas se recusado a deixar o corpo e partir para o outro lado? Os estudiosos paranormais acreditam realmente nisso. A alma dela ainda está lá. Em contrapartida, o público mais cético pensa que a temperatura e a umidade nas catacumbas influenciem na abertura e no fechamento dos olhos. O curador do local acredita que se trata apenas de uma ilusão de ótica, produzida pela luz que sai das janelas laterais do ambiente. Ele também diz que quando o corpo foi colocado no caixão, os olhos não estavam totalmente fechados. Muitos artistas ao redor do mundo desenvolveram um grande fascínio pela Rosália, dedicando trabalhos a ela e também reproduzindo o eterno momento de morte dela em pinturas. Os cabelos loiros, o laço na cabeça, a posição no caixão. Casos similares de múmias em incríveis estados de conservação existem ao redor do mundo. Quer ver? A donzela de Lulailaco, uma menina inca, descoberta em 1999, que morreu há mais de 5 séculos. Uma mulher pertencente à dinastia Ming, que morreu há 700 anos. A donzela de Dai, que viveu na dinastia Han e deve ter pelo menos 2000 anos. E o bebê Inuit, morto provavelmente no século XV. São alguns desses exemplos. Escreva aí embaixo se você quer conversar mais sobre as múmias conservadas do mundo. Será que existe alguma razão científica para essa circunstância? O que você acha? Seja como for, a visão dos olhos de Rosália se abrindo não deixa de ser um pouco assustador. Será que ela pode estar assombrando o próprio corpo? E se for verdade?